E aí, meus amigos, tudo bem? Prontos para o nosso terceiro episódio sobre o uso do acento grave sobre a crase? Então vamos lá, senta aí, presta bastante atenção, põe o volume no nível adequado, no nível confortável e vem comigo para a gente falar do segundo caso do uso do acento grave, juntando duas coisas, dois As, beleza? Joga na tela. Vamos lá. Olha só, gente, agora eu vou falar de um uso que não é que ele não é tão, realmente ele não é tão comum quanto o primeiro, né? Ele é tratado pelas gramáticas tradicionais como se fosse uma observação, como se fosse uma coisa assim, quase que uma exceção, e de exceção ele não tem absolutamente nada, isso é realmente um grande equívoco, tá? Então eu preciso que vocês tenham muita atenção com ele, porque é o tipo da coisa que tende a passar despercebida pelas pessoas, tá? Então eu vou falar da junção da preposição a, ou seja, até aqui nenhuma novidade, estou juntando preposição a. Porém, eu vou juntar a preposição a com os pronomes demonstrativos de terceira pessoa, que são quais? Aquele, aquela ou aquilo. Veja bem, aqui, a condição de existência, a condição para que ocorra a crase, a condição que eu tenho que enunciar, vamos dizer assim, é apenas uma, gente. Qual? A primeira da outra, a mesma. Termo regente, nome ou verbo, que exige a preposição a. Se eu não tiver algo que peça que exige a preposição a, nada feito, galera. Não dá para eu ter crase, não dá para marcar com acento grave junção de nada, porque eu não tenho a preposição a. Mas eu disse que é apenas uma que eu precisava enunciar. Por quê? Porque do outro lado, gente, eu vou juntar essa preposição a com quem? Com o pronome demonstrativo, aquele ou aquela ou aquilo. Reparem que tanto o aquele, quanto o aquela, quanto o aquilo começam com a. E é este a que vai se juntar com a preposição a para rolar a fusão, a junção e ter a crase. Logo, meus amigos, se eu não estou tratando da junção de preposição a com a artigo, e sim da preposição a com a do aquele, do aquela ou do aquilo, eu não preciso de palavra feminina. Eu preciso apenas que apareça o aquele ou o aquela ou o aquilo. Inclusive, aquele é masculino, aquela é feminina e aquilo é neutro. Então eu tenho os três gêneros, o neutro que nem vem direito para o português, vem com resquícios, como por exemplo no aquilo, tá? Então, aqui o gênero, se a palavra seguinte é masculina ou feminina, tanto faz, porque eu não estou juntando a artigo, eu estou juntando a do aquele, o a do aquela ou o a do aquilo. Acho que isso tem que ficar muito claro, tá, gente? E não é difícil. Aproveito aqui, né, estou aproveitando inclusive o assunto para trabalhar com vocês regência, tá? Por quê? Porque sem a regência, né, não tem para onde correr com a crase, né, galera? E regência é chatinha, decoreba, né? Vamos lá, o verbo aspirar. O verbo aspirar, tá? No sentido de cheirar. E caneta. No sentido de cheirar, ele é VTD, não tem preposição. Eu aspiro o ar, eu aspiro o perfume. Eu tô cheirando, cafungando, beleza? O perfume. Agora, o aspirar no sentido de desejar, objetivar, coisas do tipo, né, gente? E era para ser desejar aqui, tá, galera? A caneta tá me zoando mesmo, né? Desde os outros blocos. Aí sim ele é VTI. Deixa eu fazer mais para cá para ver se ela funciona aí, viu? Ele é VTI, rege preposição a. Então quem aspira nesse sentido, aspira a. O verbo visar vai dar basicamente no mesmo. Se ele tiver nesse mesmo sentido aqui, do aspirar como desejar, querer, né? Ele é VTI, rege preposição a. E no sentido de olhar, mirar, dar visto, aí ele é VTD. Por exemplo, o funcionário da alfândega visou o passaporte. O professor visou o caderno do aluno, tá? Bom, estou falando disso porque estou usando esses dois verbos nos exemplos aqui, né? Aspiramos aquele cargo. Gente, presta atenção. Vem em mim aqui. Quando eu falo aspiramos aquele cargo, eu estou cheirando, cafungando o cargo ou eu estou querendo, desejando, buscando aquele cargo?
Logicamente eu estou desejando, buscando. Ou seja, vem comigo de novo, estou falando do uso do aspirar como VTI. Então aqui quem aspira, aspira a. Do outro lado eu tenho a palavra aquele que começa com a. A mais a, mesma coisa, gente. São dois as, acento grave no a. Viram bem? Visamos aquela oportunidade. Esse visar está no sentido de olhar, de dar visto? Ou está no sentido igual ao do aspirar aqui em cima, né? De querer? Sim, é no sentido de querer. Quem visa, visa a alguma coisa. Mais o a do aquela, a mais a, dois as, acento grave no a. Pronto, meus amiguinhos. Então aqui vocês vão ver que não preciso de palavra feminina. Preciso apenas da preposição a. Então, ó, aspiramos àquele cargo, visamos aquela oportunidade. Joia, galera? Tranquilo? Belezinha? Tranquilidade total? Veja bem, cuidado com esse uso aqui, muito cuidado. Para muita gente isso aqui talvez seja até novidade. Se você pegar e ler textos e mais textos, raramente você vai ver um uso do acento grave no aquele, no aquele, no aquilo. Por quê? Porque realmente, estatisticamente, vamos dizer assim, o uso é bem menor, em quantidade bem inferior, e também porque muitas vezes em que deveria aparecer, não aparece. Então eu tenho duas questões aí, né? Bom, você não vai ser mais um a repetir o erro. Você quer passar no concurso público, quer marcar o X correto, você quer escrever sua redação corretamente, meu amigo, não tem jeito. Tem que aprender isso aqui e não é difícil. O raciocínio foi exatamente o mesmo de antes. Eu diria até mais fácil, que eu não preciso nem me preocupar com o gênero e número da palavra seguinte. Podia ser aquele, aquela, aquilo, ou aqueles e aquelas. Daria no mesmo, tá? Macarrão, há outras palavras como os demonstrativos de terceira pessoa que começam com a e que se juntam com esse a preposição? Não. Não, para a gramática tradicional não tem isso. Então, basta. Tá de bom tamanho, beleza? Bom, meus amigos, esse foi o nosso episódio número 3 sobre o uso do acento grave, a crase. No próximo, nós vamos trabalhar com a crase proibida. Situações em que eu não posso de maneira nenhuma utilizar o acento grave, beleza? Você não perde por esperar, ali também estarão várias coisas que caem em provas costumeiramente, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.